aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Então, pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui para conversar um pouco com vocês sobre esses tempos que nós temos passado. O que você tem feito para manter a sua mente ocupada? O que você tem feito para se distrair um pouco, aproveitando o seu tempo que você tem passado em casa, com a sua família, com seus amigos? O que você tem feito? Como você tem se distraído para fugir um pouco do tédio, sabe? Aquele tédio que vem quando a gente tá sem fazer nada, sabe? Então, hoje é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu estou fazendo, que eu estou praticando, que de certa forma tem me ajudado e muito a manter minha mente ocupada, a manter o meu foco, sabe, em coisas edificantes para minha vida, que é sobre a prática da leitura. É algo que eu comecei a praticar logo no início da quarentena, quando a gente viu que a gente ia parar tudo, a gente teria que ficar em casa. Então, praticamente, eu comecei a buscar algumas coisas para mim fazer, para mim manter a mente ocupada e ao mesmo tempo não perder tempo de certa forma, mas buscar algo que fosse edificante para minha vida. E é isso que eu comecei a fazer, eu comecei a ler, comecei a praticar a leitura. Era algo que eu fazia já, mas com pouca frequência, entende? Mas agora eu comecei a ler, comecei a me aprofundar em vários livros, em conhecimento. Não apenas isso, também busquei livros de entretenimento, de coisas que eu gosto, entende? Que é ficção, é duelos de espada, essas coisas sempre gostei muito. E é algo que eu gosto muito e eu comecei a procurar livros que falassem disso, de histórias, contos, que é algo que eu gosto muito também, ficção, essas coisas assim. E eu queria compartilhar alguns livros com vocês, não só disso, mas também de edificação, entende? Para a vida própria. Então, para começar, eu queria falar que comecei a ler As Crônicas de Gelo e Fogo, do escritor George R. R. Martin. São 5 livros até agora que contam a história de 7 reinos que estão em guerra e buscam sempre superar uns aos outros. Eles estão naquele reino lá congelado por muito tempo. Os climas, as estações do ano funcionam de um jeito diferente na história. E essa história é contada praticamente em 5 livros até agora. Eu comecei a ler o primeiro, que é A Guerra dos Tronos, e eu tô no capítulo 1 ainda. E é um livro muito bom, achei interessante a história e comecei a ler. E algo que eu achei muito interessante, quis compartilhar com vocês. Recentemente o escritor revelou que seriam 7 livros da franquia. Há um tempo atrás, na verdade, ele já revelou isso, porque ele disse que seria apenas uma trilogia, mas decidiu estender para contar a história melhor e prolongar a história. Então também tem aquele escritor que eu estou acompanhando mais agora, que é um escritor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia, um conto infantil que ele escreveu, que ele também escreveu vários livros também de cristianismo, que ele é cristão também, é um filósofo cristão, e ele faz muitas abordagens sobre os temas da Bíblia, sobre as coisas das escrituras. Ele tem umas ideias muito interessantes, muito aprofundadas, assim, muito conhecimento que ele tem, e ele compartilha nos seus livros, nos seus volumes que ele divulga. Ele praticamente apresenta tudo de uma maneira bem edificada sobre as histórias do cristianismo, os fundamentos do cristianismo. Ele procura sempre ir muito a fundo. Ele escreveu uma série de livros muito interessantes. Eu comecei a ler alguns deles já. Eu tenho inclusive esse daqui dele, que ele escreveu, que é A Última Noite do Mundo. Esse livro aqui ele é muito interessante, ele fala muitas coisas, muitos tópicos sobre o cristianismo, sobre a oração, sobre a crença no qual nós seguimos, sobre vários sentidos do cristianismo. E ele fala muito disso nesses livros e é muito interessante. Cada tópico de livro que ele escreveu é simplesmente uma obra de arte, entende? Muito bem aprofundado, muito bem elaborada sobre a tese dele, sobre os pensamentos dele. E é muito interessante. Ele é filósofo cristão, ele teve várias obras literárias, ele já foi inclusive professor de literatura da Universidade de Oxford, na Inglaterra, no passado. Inclusive também ele se aprofunda muito em conhecimento. Ao longo da história dele, ele divulgou várias obras, vários enigmas. Inclusive ele é escritor infantil também. Ele procurou também trazer essa forma do cristianismo para as crianças também, escrevendo vários contos infantis. Um dele que ele escreveu foi As Crônicas de Nárnia para crianças. E é uma história simplesmente fantástica, sabe? A maneira como ele representa Jesus como leão na história para as crianças, essas histórias infantis. Ele escreveu elas muito edificantes, assim, de certa forma. Teve também a trilogia lá dos filmes das Crônicas de Nárnia, que simplesmente é fantástico, sabe? Eu amei os 3 filmes. O meu favorito é o primeiro filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Aquele filme é simplesmente sensacional, cara.
como ele coloca, sabe, Jesus no centro de tudo, sabe, como um leão, a forma dele representar o sacrifício de Jesus por nós, assim como ele representou no filme também, foi muito bom, é sensacional, uma obra de arte. Inclusive, se você não sabia dessa mensagem, sabe, desse metáfora que as Crônicas de Nárnia é, experimenta assistir com essa visão. Experimenta só pra você ver. É muito bom, é muito genial, cara. É muito sensacional mesmo essa obra de arte aí. Eu, inclusive, tô lendo agora o livro das Crônicas de Nárnia. Eu soube que tinha os livros, né, e o filme. Eu soube que os livros são um pouco diferentes do filme, então eu comecei a ler. E eu tô lendo as Crônicas de Nárnia, o livro lá. E é muito interessante, é muito apegante, sabe? Aquela história que começa de um jeito e vai te prendendo, sabe? Ao decorrer, conforme vai passando as páginas, você vai querendo saber o que vai acontecer. Você vai se prendendo ali, você vai querendo conhecer melhor os personagens. E é algo muito interessante disso, sabe? E eu estou simplesmente amando, como eu disse antes. Eu sou uma pessoa que gosta muito de contos, de ficção, de metáforas e de duelos de espadas, assim, nas coisas, nas histórias que eu vejo. É simplesmente fantástico, é demais. E eu também super recomendo pra você. Então, pessoal, alguns livros apenas que eu estou lendo, eu estou começando a ler mais também. Começando agora. Eu também gosto bastante de ilustrações, assim, de revistas em quadrinhos. E é algo que eu sempre gostei, assim, mas que eu divulgo, assim, para as pessoas verem o meu trabalho, para as pessoas conhecerem também. Algumas pessoas só conhecem, mas eu também já escrevi minhas próprias histórias também, já divulguei minhas próprias histórias. Sempre fui muito fã de quadrinhos, essas coisas. E eu comecei a criar meus próprios personagens, baseado naquilo que eu penso, naquilo que eu conheço. E divulguei para algumas pessoas. Essas histórias são inspiradas assim nas pessoas, sabe? Essas histórias têm como base pessoas comuns, mas que tentam fazer diferença, sabe? Mas que adquirem algum dom especial, que tem algum dom dentro de si para manifestar, sabe? Que aprendem, adquirem um dom, ou que elas já nasceram com esse dom e elas mais tarde despertam isso e começam a usar para o bem da humanidade. E aí essas histórias que eu tenho como base, sabe? Que eu criei, que eu desenvolvi pela minha mentalidade mesmo. São coisas pequenas, mas que muitas pessoas que leram disseram que acharam fantástico, acharam incrível. Mas que é algo que eu quero metaforizar também, sabe? Para trazer inspiração para os nossos corações, motivações. Também, grande parte dessas histórias que eu desenvolvi, que eu criei ali, esses personagens, vários deles, essas histórias, elas têm como base o mundo atual, o mundo contemporâneo, a nossa sociedade, muitas coisas assim. Inclusive também eu tirei algumas coisas da própria Bíblia, entende? Que eu leio a Bíblia também, conheço bastante os personagens ali, que são praticamente os heróis que Deus levantou. E eu sou muito motivado a isso, sou grato a Deus por ter me usado para escrever essas coisas assim, para divulgar para algumas pessoas, para elas conhecerem meu trabalho e também elas conhecerem também o lado por trás disso, entende? E é algo que foi muito bom, eu gosto muito de fazer isso, é algo que eu adquiri ao longo da minha vida. E eu quis compartilhar com vocês também esses livros assim que eu estou lendo, um pouco diferentes também, mas que de certa forma eles trazem boa intuição pra gente, sabe? De conhecer, de aprender e de se distrair um pouco também, não só a gente ficar só ao redor das tecnologias, dependendo tanto das tecnologias. Algo que eu estou fazendo também é separar um pouco das tecnologias, das redes sociais, me desconectando um pouco. Eu recomendo também o caminho da leitura para você se distrair um pouco, você ler. Se você gosta de ficção, de leituras assim, eu super recomendo para você. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar. Eu só queria fazer uma conversa um pouco diferente com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Caminhando aí a nossa caminhada, esperando que tudo fique melhor logo logo. Sempre obedecendo o que as autoridades implantam para nós, para que tudo fique bem, para que tudo vá bem com a nossa vida, com a nossa família. Cuide de quem você ama, não fique apenas saindo de casa demais, só quando necessário. Tome cuidado com as coisas na rua, assim. E é isso, pessoal. Vamos cuidar uns dos outros, vamos continuar firme e forte aí. E é isso, pessoal, que tudo vai ficar bem uma hora, viu? Isso aí, pessoal. Grande abraço pra vocês, viu? Fiquem em paz. Valeu, gente. Opa, só um pouquinho antes desse vídeo acabar, pessoal, quero recomendar para vocês um aplicativo de leitura online, de livros online, muito bom que eu estou usando, que é o Kindle da Amazon. É uma plataforma de livros onde você pode ler livros online, totalmente de forma gratuita. Tem livros também que são pagos, a grande maioria são para comprar, são para leituras assim, mas você não precisa necessariamente comprar, porque o aplicativo também disponibiliza vários livros gratuitos para você ler, e-books digitais para você ler, e você pode criar a sua própria biblioteca, que eu tenho a minha biblioteca com livros que eu baixei, com amostras também,
mas que também tem vários livros disponíveis gratuitamente, pessoal. E é muito bom, tem uma grande variedade de livros de tudo quanto é gênero, tudo quanto é estilo, e é muito bom. Então o aplicativo ele é assim, ele é gratuito, ele possui a plataforma para você criar sua conta e você começa a usar, você cria sua biblioteca e começa a ler. E é muito bom, eu estou utilizando ele e ele é muito bom. Recomendo para vocês, viu? É o Kindle da Amazon, para quem não sabe, tá? Você cria a sua conta e você já pode começar a usar. E é isso, pessoal. Valeu!